Alô, alô, muito boa tarde, os donos da bola no ar com tudo sobre o futebol mineiro. No programa de hoje a gente fala sobre a classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil com direito à disputa de pênaltis, hein? Foi muito emocionante a partida e nós vamos trazer todos os detalhes aqui. E claro, tem as notícias do Atlético, hein? Encara o Santos hoje à noite em busca de uma classificação também para as quartas de final da Copa do Brasil. Como você está vendo, hoje o Everton Guimarães não está aqui, infelizmente ainda se recupera, né? Tá com a garganta meio complicada, tá em descanso aí, ó, para parar realmente de tossir, para amanhã voltar com tudo aqui nos Donos da Bola. E a gente começa, claro, falando de ontem, né? Da classificação suada do Cruzeiro, ontem à noite para cima do Fluminense, em um grande jogo, hein? Teve virada do Cruzeiro, né? Teve sofrimento, empate no último lance, mas acabou realmente conseguindo a classificação. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer todos os detalhes desse jogo, a gente até começou a ver os lances, mas vamos trazer todos os detalhes com o Marcelo Silveira. Confira. Duas equipes precisavam da vitória, mas foi o Fluminense que começou mais ofensivo. Logo aos 6 minutos, Brenner divide bola com Dedé na linha de fundo. O jogo segue, mas quase 2 minutos depois, o árbitro de vídeo avisa o juiz que Dedé teria feito falta na área. Na cobrança do pênalti, Fábio defende, mas Luciano pega a sobra e marca. O Cruzeiro reclama a invasão e o VAR é usado novamente. Gol anulado e nova cobrança. Bola para um lado, goleiro para o outro. Fluminense 1-0. O jogo seguia truncado. As duas equipes erravam muitos passes. Os chutes a gol mal apareciam. Numa das poucas oportunidades, Luciano chuta e Fábio espalma para fora. Mas o melhor ainda estava por vir. As duas equipes voltaram diferentes do vestiário e dispostas a passarem para as quartas de final. O segundo tempo até parecia um outro jogo. Thiago Neves parecia ter voltado inspirado. Nesse lance, sem ângulo, ele chuta e a bola passa pelo gol de Agenor. Aos 13 minutos, Robinho cobra o escanteio. Dedé desvia, Ariel Cabral serve o meia que não desperdiça. 1-1. 5 minutos depois, o mesmo Thiago Neves faz uma bela arrancada. Dá uma caneta no meio de campo e lança Pedro Rocha. O jogador é derrubado na área e o VAR entra em campo novamente. Pênalti para o Cruzeiro. Sassá cobra no canto direito e Agenor defende. Outro lance na área e o árbitro de vídeo acusa outro pênalti. Dessa vez, Thiago Neves cobra e não desperdiça. 2-1. A partida fica emocionante e ganha essas duas belas defesas do goleiro Fábio. Mas a emoção mesmo viria no final. No último minuto de jogo, João Pedro faz essa pintura de bicicleta e leva a decisão para os pênaltis. Nas 3 primeiras cobranças, a bola insistia em não entrar. Lucas Silva e Romero desperdiçaram para o Cruzeiro. E pelo Fluminense, Paulo Henrique Ganso cobra no travessão. Mas Caio Henrique converte para o time carioca. Pedro Rocha faz para o Cruzeiro. João Pedro, o homem do golaço, para nas mãos de Fábio. Sassá, que perdeu um pênalti no tempo corrido, não erra e vira para o Cruzeiro. Gilberto acerta a trave. E Thiago Neves fecha a classificação cruzeirense, fazendo o terceiro da Raposa. Precisar, todo mundo precisa, né? Provavelmente o Fluminense também precisava dessa classificação. E todo mundo quer. É difícil chegar, né? 4 anos seguidos na quarta de final da Copa do Brasil, como o Cruzeiro está chegando. Precisávamos, de novo, voltar a jogar bem e aí ser merecedor de passar, né? Futebol é tão duro que poderíamos ter sido eliminados com 2 gols nos últimos 2 minutos, no Maracanã e aqui. Mas eu fico contente, o Cruzeiro está de volta. Eu já disse domingo isso lá no Pacaembu. E agora confirmamos num jogo de mata-mata, a gente volta a render bem num momento crucial, né? Esse era o jogo mais importante do primeiro semestre. Mesmo com a derrota nos pênaltis, o Fluminense sai do Mineirão aplaudido pela torcida. Um sentimento duplo, mas o maior é de orgulho pelo que a gente está conseguindo fazer, com as condições que hoje o Fluminense consegue oferecer, e de frustração pela derrota, porque é um time pelo que jogou,
E pelo que vem jogando sistematicamente na maioria dos jogos, não merecia sair desclassificado. Embora o Cruzeiro também tenha feito um bom jogo, tem uma grande equipe, um grande treinador, a torcida compareceu. Até pelo jeito que foi o último gol, pelos riscos que nós tomamos, eu acho que a gente merecia passar. Pois é, então vamos falar um pouquinho dessa classificação. É realmente um jogo muito emocionante, um jogo gostoso de assistir, né? Com alternativas dos dois times. E aí eu vou começar o meu comentário falando do Thiago Neves, né? Que jogador decisivo, fez 2 gols, bateu o pênalti decisivo, comandou o Cruzeiro mesmo, né? Na jogada do pênalti sofrido pelo Pedro Rocha, ele faz uma jogada maravilhosa, né? Uma caneta no ganso, um lançamento perfeito para o Pedro Rocha. Realmente comandou o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. O Thiago Neves jogou muita bola e, mais uma vez, foi decisivo para essa classificação do Cruzeiro. Outro destaque que a gente tem que fazer na equipe do Mano Menezes, não tem jeito, né? Chovendo molhado, repetiu de sempre, mas o Fábio tá numa fase, né? Uma fase aí que tá durando uns 10 anos, impressionante. Ontem ele fez 2 defesaças na reta final do jogo, né? 2 cabeçadas até muito parecidas, mas a segunda, que foi do Paulo Henrique Ganso, uma defesa de mão trocada. O Fábio está numa fase sensacional, defendeu o primeiro pênalti, que acabou sendo, teve que repetir por causa da dupla invasão, e na disputa de pênaltis parou o João Pedro, né, que fez os 2 gols nos últimos minutos, né, das 2 partidas, mas na hora dos pênaltis prevaleceu a boa fase também, a experiência do Fábio, salvando o Cruzeiro mais uma vez. Então esses 2 jogadores realmente fizeram a diferença para a equipe cruzeirense. Eu não poderia também, né, claro, a gente está aqui em Minas Gerais, fala muito das nossas equipes, mas hoje eu tenho que falar também do Fluminense. Gente, o que o Fluminense jogou nessas 2 partidas? Se a gente for pegar também pelo Brasileirão as 3 partidas contra o Fluminense, acho que até o torcedor cruzeirense vai assumir que o Fluminense foi melhor nas 3 partidas. Jogou muita bola, técnico Fernando Diniz realmente muito ousado, né? Principalmente na reta final do jogo, quando ele tira os 2 zagueiros. Eu, sinceramente, não me lembro de ter visto isso no futebol, um treinador tirar os 2 zagueiros, ficar com 2 laterais, equipe toda em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro teve chance, sim, de matar o jogo com o Pedro Rocha, não aconteceu. E aí, no último lance, realmente uma jogada despretensiosa, né? Um garoto de 16 anos lançou a bola na área, e aí o João Pedro, 17 anos, esse menino tem um futuro incrível, e aí virou uma bicicleta, puxeta, meia bicicleta, sei lá o que foi aquilo, mas foi sem chances de defesa para o Fábio, acabou levando aí para a disputa de pênaltis, mas se o Fluminense foi melhor, aproveitou do toque de bola e da juventude da sua equipe, acabou na disputa de pênalti prevalecendo a experiência do time do Cruzeiro, que é muito cascudo, e aí fez valer essa experiência nessa reta final, na disputa de pênaltis, com mais uma vez o destaque aí para o Thiago Neves, mas também teve o Sassá que bateu o segundo pênalti e converteu. O time do Cruzeiro realmente é muito experiente e acaba levando a melhor na maioria das vezes na disputa de pênaltis, até porque tem um goleiro que se chama Fábio, é um goleiro que está muito bem há muito tempo fazendo grandes defesas. Tivemos um jogo com influência demais do árbitro de vídeo, né, do VAR, mas na minha visão, uma arbitragem imperfeita, né? A gente viu até o Paulo Henrique Ganso saindo de campo, fazendo uns questionamentos, né, falando que não dá para julgar contra o sistema. Não sei muito o que ele quis dizer, não, mas se a gente for analisar o jogo, eu acho que o resultado acabou sendo justo e a arbitragem não comprometeu. Deu um pênalti no início do jogo para o Fluminense com o auxílio do árbitro de vídeo. Acho que foi pênalti, acho que o Dedé usou força desproporcional ali no lance, foi dentro da área, então é pênalti. Na hora de voltar a cobrança, dupla invasão. Os jogadores do Fluminense invadiram, inclusive o Luciano que fez o gol, mas a maioria ali era do Cruzeiro. Inclusive o Dodô invadiu, ele estava quase na marca do pênalti na hora da cobrança. Então tinha que realmente ter voltado. Nos lances de pênalti pro Cruzeiro, né? E aí, acho que tem uma ressalva, no final do primeiro tempo, tem uma jogada muito duvidosa sobre o Marquinhos Gabriel, mas a arbitragem não deu pênalti. E aí, no segundo tempo, pênalti sobre o Pedro Rocha, para mim, dúvida nenhuma. O jogador, o Gilberto, usa o braço para deslocar o Pedro Rocha, pênalti bem marcado. E aí, no lance do Romero, o juiz até não viu. Para mim, o pênalti foi absurdo desde o primeiro momento, inclusive até pela reação do banco do Cruzeiro, dos jogadores em campo. Mas ele foi ver o VAR. Realmente, o jogador lateral do Fluminense só acerta a perna do Romero, que fez um giro ali, um giro bonito. E aí, foi marcada a penalidade. Então, não vi nenhum tipo de interferência negativa
positiva da arbitragem, achei a arbitragem correta e o jogo, realmente, o placar de empate foi um placar justo. O Fluminense foi muito melhor no primeiro tempo, mereceu sair com 1-0, poderia até ter saído com mais. O Cruzeiro foi muito melhor no começo, né, até os 20, 30 minutos da segunda etapa, fez 2-1, podia ter feito 3-1, né, caso aquele pênalti não fosse desperdiçado pelo Sassá, mas teve outras chances com o Thiago Neves de perna direita, enfim, o Cruzeiro realmente não teve tanto a bola, mas foi um time mais incisivo, né, na segunda etapa, mas o Fluminense, na hora da pressão, acabou merecendo o gol, né, o Fábio fez 2 grandes defesas, mas no último lance prevaleceu a categoria do jovem João Pedro e aí o Fluminense empatou. Foi para os pênaltis e aí, volto a dizer, acho que pesou realmente a maior experiência do Cruzeiro, né? Os jogadores são cascudos, estão acostumados a essas decisões, até... jogadores que não estão acostumados a perder, né? O Lucas Silva raramente perde um pênalti, acabou perdendo. Depois o Lucas Romero perdeu também. E aí, dali para frente, todo mundo fez, né? O Sassá fez o pênalti dele, o Pedro Rocha bateu muito bem o pênalti dele e o Thiago Neves fechou a conta. E os jogadores do Fluminense acabaram perdendo 2 pênaltis na trave. E eu acho que mostra um respeito ao goleiro Fábio. Quando você vê um goleiro que está numa fase tão boa e que é pegador de pênalti, você tenta tirar mais. E aí, tanto o Paulo Henrique Ganso, que acertou o travessão, quanto o Gilberto, que acertou a trave, não bateram mal, mas realmente tiraram muito do goleiro Fábio e acabaram perdendo. E a outra cobrança do João Pedro, aí realmente prevaleceu a experiência do goleiro, que se deu melhor sobre o garoto de 17 anos, que, volta a dizer, tem um futuro realmente impressionante, está fazendo gol de tudo quanto é jeito. Jogador rápido, finaliza bem, finaliza com as 2 pernas, não precisa pensar muito para definir as jogadas. Olho nesse garoto que, infelizmente, já está vendido para o futebol europeu, está vendido para o Watford. Tem que ver aí se algum outro gigante vai entrar nessa história para contratar o jogador, mas o que a gente sabe é que ele não vai ficar muito tempo, infelizmente, no futebol brasileiro. Deixa eu dar um recado para você, meu amigo. Sabe aquele contrato que você às vezes assinou e nem leu ao comprar o seu veículo? Sabe aquele contrato padrão, gigantesco, né? Todo armado, impossível de você ler completamente todas aquelas garantias? Um contrato que, na verdade, é ótimo para a financeira, só que é péssimo para você. Nesse contrato leonino, né, você não coloca as suas regras, só concorda e acabou. É a armadilha perfeita para te endividar e a financeira ganhar mais e mais dinheiro, cobrando juros cada vez mais abusivos. Por isso que você não consegue mais se livrar das dívidas e juros impagáveis, não é mesmo? Então você tem que ligar nos telefones que estão aqui, ó, na sua tela. Os nossos advogados vão pegar o contrato, destrinchá-lo, cláusula por cláusula, achando os juros abusivos que você foi obrigado a assinar. Dependendo do valor, você pode ter descontos de até 80%, reduzir a parcela imediatamente ou até mesmo quitar o seu veículo. Ligue agora, dê um basta nos juros abusivos e não devolva seu carro, sua moto para o banco. Você tem os seus direitos e tem que fazer com que eles sejam respeitados. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem tudo sobre o Atlético, hein? Entra em campo 8 horas da noite contra o Santos, jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. É já já. Estamos de volta com os donos da bola. Daqui a pouquinho eu vou falar tudo sobre Atlético e Santos às 8 horas da noite de hoje. Mas antes eu tenho mais um recado para você. Minha gente, presta atenção na dica de lazer que eu vou dar agora. É o Clube Topázio. Simplesmente sensacional. A gente estava comentando isso agora. Sua família vai adorar esse clube. São cotas a partir de R$ 150 a adesão e R$ 59,90 de mensalidades. Isso mesmo. É um clube completo, com piscina semiolímpica, adulto e infantil, diversas quadras poliesportivas, muito verde, com trilha ecológica para dar aquela caminhada, né, bacana, campo de futebol, gramado e agora, gente, terminando, a obra da maior quadra de futebol society de BH. A gente tem uma turma de peladeiros aqui na Band, uma quadra desse tamanho vai ser bom para dar aquele lançamento, hein? E você acha que acabou? Não, tem ainda uma linda lagoa com pesque e leve. Isso mesmo, você pode levar o que pescar para fazer aquela comida para a família, né? Playground para as crianças, salão de jogos e festas, restaurante e lanchonete e também uma ótima academia de ginástica. Então não perca tempo, realmente é muita coisa, pessoal, a partir de R$ 150 de adesão e R$ 59,90 de mensalidade. As férias estão chegando aí no meio do ano, então garanta logo essa oportunidade.
Clube Topázio, você e sua família muito mais feliz. Ligue agora 3456-2356, repetindo, 3456-2356, tá aí na sua tela, e venha curtir tudo de bom que a vida pode te oferecer. Vamos falar agora então do Atlético, que decide vaga hoje à noite na Copa do Brasil contra o Santos. O jogo vai ser no Pacaembu, hein? Não é na Vila Belmiro. Acho que, inclusive, uma boa notícia aí para o Atlético. É muito melhor, na minha opinião, jogar no Pacaembu, apesar que às vezes até vai mais torcedor. Mas a Vila Belmiro é aquele caldeirão, né? Então acho que é melhor para o Atlético. O técnico interino, Rodrigo Santana, ele deve fazer apenas 2 mudanças em relação à equipe que goleou o CSA domingo no Independência. O volante Zé Wellison deve voltar à equipe, né? Titular, na vaga do Adilson, que até fez gol, né, na última partida, mas eu realmente também prefiro o José Wellison, acho que está no momento melhor. E além disso, o Ricardo Oliveira deve voltar na vaga do jovem Alejandro. Inclusive, a gente recebeu aqui uma mensagem bem interessante no nosso WhatsApp, foi o Antônio, né, de Lagoa Santa. Ele disse que, na opinião dele, a volta do Ricardo Oliveira na vaga do Alejandro, na verdade, é um desfalque, é uma notícia negativa para o Atlético. Muitos torcedores falando isso, né? Até a opinião também do meu cinegrafista aqui, o Anderson Guimarães. Então, os atleticanos gostam bastante, estão gostando muito desse início do Alejandro, né? Então, muitos gostariam de ver ele em campo, mas eu acredito que entra o Ricardo Oliveira. Como a partida em Belo Horizonte ficou 0-0, o Galo precisa vencer para avançar na competição. E olha só, eu não acho que é nada, muito se desenha, né? Que é uma situação dificílima para o Atlético e tal. Claro, é um jogo difícil, o Atlético precisa ou do empate para levar para os pênaltis ou vencer por um placar simples para avançar. Esse time do Santos é muito imprevisível, é um time de altos e baixos, faz uma partida maravilhosa, depois é goleado, a gente viu no Campeonato Paulista, sofreu algumas goleadas para times pequenos, então o Atlético tem boas chances sim, principalmente porque o Santos não tem o Rodrigo, o jovem Rodrigo, não pode jogar porque foi convocado, né, para a seleção olímpica, não conseguiu a dispensa, então é um desfalque importante para o Santos, o Atlético pode se aproveitar disso e está com uma equipe bem encaixada. O Atlético fez bons jogos, o que me preocupa é o desempenho recente do Atlético em partidas fora de casa. O Atlético não pode ficar naquela condição mais defensiva que a gente viu, por exemplo, contra o Grêmio. O Atlético tem que jogar de igual para igual, entendendo que o Santos é uma equipe bem montada, uma equipe que tem um bom toque de bola, mas também não é nenhum bicho-papão, não é uma equipe segura, que vence todo mundo, que vence com tranquilidade, é uma equipe que dá sim para se vencer, o Atlético pode sim jogar de igual para igual, venceu partidas fora de casa, venceu o Ceará, venceu também o Vasco fora de casa, então o Atlético pode sim encarar, jogar de igual para igual e tentar buscar essa classificação também para as quartas de final da Copa do Brasil. Acho que vai ser um jogo com um domínio em termos de posse de bola do Santos, assim como os jogos do Cruzeiro foi de domínio de posse de bola do Fluminense, mas isso não quer dizer necessariamente que a equipe que tem a bola, ela está mais perto da vitória. O Atlético pode jogar fechadinho, encaixar contra-ataques com os jogadores rápidos que tem, né? O Tchará, né? O próprio Giovani, jogadores que têm velocidade, o Casares também. Então o Atlético tem boas condições e pode sim voltar aí com a classificação para as quartas de final. Bom, gente, eu tenho que falar também do anúncio, né, da contratação no fim do dia de ontem, né, do lateral esquerdo Lucas Hernandes, jogador de 26 anos que estava no Peñarol. Ele chega para disputar a posição com o Fábio Santos, né? Se o Fábio Santos antes estava solitário, a lateral esquerda era só dele, quando ele estava fora tinha que improvisar alguém. Agora não, o Atlético vai ter uma briga acirrada, acho que vai ser muito bom para a equipe mesmo, né? Ter o Fábio Santos ali com uma sombra, até o Lucas Hernandes às vezes chegando para jogar, porque é um jogador que fez uma Copa Libertadores muito boa, titular absoluto do Peñarol, jogador bem mais jovem, com 26 anos, então acho que é uma boa contratação do Atlético, acho que é um jogador que chega para disputar e para brigar por posição, esquentando então essa lateral esquerda do Atlético. A gente vai falar muito mais aí amanhã também com as notícias aí do Atlético, principalmente o pós-jogo aí contra o Santos e já também imaginando a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai ficando por aqui.
4 horas da tarde tem o Brasil Urgente Minas, com todas as informações do nosso estado, as notícias policiais, né? Tudo que acontece aí em Minas Gerais. E mais tarde, às 6:50 da noite, nós temos o Jornal Band Minas, também com o resumo das notícias do nosso estado. A gente volta então amanhã com tudo sobre esse jogo Atlético e Santos, Santos e Atlético, torcendo aí para uma classificação, mais uma classificação do futebol mineiro. Um grande abraço e até amanhã.